Doutora Kelly, existe mãe que não pode amamentar ou que não consegue amamentar? De fato, tem aquelas mães que não têm leite? Fica até o final desse vídeo para você entender se realmente existe essa condição. Gente, existe mãe que não pode ou não consegue amamentar? E a resposta dessa pergunta eu já posso te dizer que sim, pode acontecer. Existem alguns raros casos de condições em maior ou menor intensidade que podem atrapalhar a produção de leite ou gerar uma baixa produção de leite. E essas condições são muito grandes e podem ser de várias formas. Mas eu vou explicar aqui algumas delas. Então, uma das condições é relacionada à mãe. Então, a mãe tem alguma patologia, alguma doença, alguma alteração hormonal que a impede de amamentar ou que pode levar a baixa produção de leite. Por exemplo, a mãe tem uma alteração de tireoide, isso pode levar a baixa produção de leite. A mãe tem uma síndrome do ovário policístico, também pode atrapalhar a produção de leite. Não significa que é impeditivo, mas que isso deve ser tratado e identificado pelo médico, certo? Que vai estar atendendo essa mãe. Existem outras condições também da mulher que podem levar a baixa produção de leite, como por exemplo, uma insuficiência de tecido glandular. Nossa, o que é isso? Insuficiência de tecido glandular nada mais é quando a mulher ela não tem tanta glândula, ela não tem mesmo tecido mamário suficiente para produzir leite. Isso é muito raro e também conhecido como uma condição chamada hipoplasia mamária, mas pode sim acontecer. Então, aqui no caso, não está no cérebro, não é uma falta de estímulo ou de hormônios que são produzidos aqui, mas é uma falta de estímulos locais. Você pode sim otimizar a amamentação e muitas vezes fazer uma amamentação mista, com o uso de fórmula, por exemplo. Mas pode acontecer da mãe não conseguir amamentar 100% no peito. Outras condições também relacionadas à mãe são cirurgias. Então a mãe fez uma redução de mama, isso pode levar a uma condição que é uma baixa produção de leite. Bom, essas foram algumas causas, né? Existem muitas outras que eu não conseguiria falar aqui. Mas relacionadas então ao bebê. O bebê, ele pode ter algumas coisas que atrapalhem a produção de leite, ou até a sua sucção. Por exemplo, a língua presa. Eu já falei sobre língua presa aqui, eu vou deixar um card aqui para vocês que eu falo em algum lugar da tela, sobre baixa produção, sobre anquiloglossia ou sobre linguinha presa, que é uma condição que o bebê não consegue movimentar a língua, então a língua não faz esse movimento certinho e não extrai leite adequadamente. O bebê não extraindo leite adequadamente, isso faz com que ele não tenha uma sucção adequada e a produção de leite, vai cair, porque o estímulo é inadequado ou insuficiente, tá? Então também essa condição tem tratamento? Tem tratamento. Lembre-se, você pode fazer um procedimento chamado frenotomia, que pode ser realizado por médico ou dentista. Mas também já tem vídeo sobre isso aqui no canal, eu vou deixar aqui para vocês. Outra condição que o bebê ou que pode ter é, por exemplo, uma sucção ineficiente. Então ele pode ter uma condição que é uma condição que tem vários tipos, que é a disfunção oral. Então o bebê não suga bem, ele tem uma sucção muito fraca, ou ele tem uma sucção que não é coordenada, e aí ele pode até causar dor na mãe e ainda assim não extrair adequadamente. O bebê pode ter uma doença mesmo, cardiológica, ou uma doença como a fenda palatina, que atrapalha o bebê de sugar, e aí ele vai precisar de ajuda. E outras condições, né, como por exemplo o uso de fórmula, a gente já viu aqui, existe uma condição existe uma questão que é aquele ciclo vicioso da fórmula infantil, que a mãe vai introduzindo fórmula e cada vez mais o bebê vai mamando menos e vai levar ao desmame precoce. E também já tem vídeo sobre isso aqui no canal, vou deixar aqui para vocês verem. Tá? Mas basicamente, gente, sim, existem condições na mulher, inerentes da mulher, essas primeiras condições que eu falei para vocês, que podem levar a baixa produção de leite. Então, às vezes a mulher se culpa, né? Por que eu tô dizendo isso?
porque a mulher se culpa porque ela não conseguiu amamentar, ou porque deu alguma coisa de errado e ela não entende por quê. Porque ela passou por vários profissionais, especialistas e nunca ninguém explicou para ela, né? Então, quando a gente sabe isso, talvez isso, né, conforte, né, essa mãe conforte, se você por acaso chegou nesse vídeo, ou se você é um profissional da saúde, uma consultora de amamentação, e você chegou nesse vídeo, por acaso, aí você pode então entender e explicar até para o seu paciente por que talvez ela não precisou complementar, por que talvez só o leite materno, só a produção dela não foi suficiente, ou não seria suficiente para o seu bebê. Mas eu acho que assim, de todas as coisas, né, que são importantes, a gente fala em relação à amamentação, é a gente entender que a amamentação é muito mais do que leite materno exclusivo, do que, sabe assim, você conseguir amamentar e 100% e a todo custo. Mas você saber acolher e você saber entender o que está acontecendo ali e principalmente entender que aquela mãe precisa ser acolhida e precisa ser compreendida. E isso é o mais importante. Então, se você é profissional da saúde, saiba, aqui a gente vai ter mais conteúdos relacionados a essas questões para vocês aqui no canal. E se você é mãe, agora você sabe talvez por que a sua produção de leite não era suficiente, porque você não conseguiu amamentar de maneira exclusiva ou não conseguiu amamentar a sua bebê. E espero que isso também te traga um certo conforto aqui. Então não se esqueça, gente, curte, compartilha, se inscreva aqui no canal, manda para outras mães, manda para outros profissionais esse conteúdo, porque isso também é uma forma de me ajudar, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!